Você já passou por assédio dentro da igreja? Se isso já aconteceu com você, então assiste esse vídeo que você vai ver que você não é a única pessoa. Isso já aconteceu comigo algumas vezes e no momento que acontecia essas coisas eu não sabia identificar porque eu era uma criança e depois disso eu ainda era um pouco mais jovem do que agora, mas já aconteceram algumas vezes. Então já deixa nos comentários qual foi a situação que você passou pra gente compartilhar aqui das nossas opiniões. E daí, já te peço para você se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Aqui no canal você encontra vídeos sobre devocionais, conteúdo cristão, a respeito do meu livro também você vai encontrar aqui. Então já fica, seja muito bem-vindo e acompanhe o vídeo. Então vamos lá. Eu sou cristã desde criança, desde pequena, desde que eu me entendo por gente. Eu nasci, minha mãe já era evangélica. Então, basicamente, eu sou cristã desde que eu nasci, né? Então, o que acontece? Quando a gente passa por esse tipo de situação, muitas vezes a gente não identifica, né? Que é uma situação deste tipo. E no caso, quando aconteceu isso, eu não sabia identificar, porque a primeira vez que eu passei por esse tipo de situação, eu era uma criança. Se eu me lembro bem, eu deveria ter por volta de uns 10 a 12 anos, nessa faixa etária, mais ou menos. Então, essa situação aconteceu numa igreja que eu frequentei praticamente durante a minha vida inteira, que não vem ao caso falar aqui. Possivelmente algumas pessoas que sejam de lá ou que me conhecem vão assistir, vão saber de onde é, mas eu não vou estar falando o nome das pessoas, então é indiferente, é um relato pessoal meu, beleza? Então o que acontecia? Nessa altura, eu lembro que eu era do conjunto das crianças, tá? Eu tô jogando mais ou menos essa idade, pode ser que seja um pouco pra baixo, tá? Não pra cima, mas pra baixo. Pode ser que eu tenha uns 9 anos nessa fase também. Eu não me lembro ao certo as datas, tá? Mas eu lembro bem o que acontecia e lembro que eu já não era mais uma menininha, já era uma criança, já estava em formação de corpo e tudo. Então, nessa altura, as crianças ficavam na galeria, né? Na galeria da igreja, porque eram muitas crianças e a igreja não comportava também muita gente. É uma igreja até que grande, mas assim, precisava ainda ser remodelada, organizada e tal. Então, as crianças ficavam lá em cima. Consequentemente, ficavam os cooperadores, né? Então, eu lembro que eu sempre sentava no segundo banco, na segunda fileira. Então, havia, acredito que, duas divisões de bancos, com mais ou menos uns 4 ou 5 bancos atrás de cada, e eu ficava sempre no do meio e no segundo, né? Não ficava nunca no da frente. E eu lembro que sempre eu entrava e sentava e ficavam sempre cooperadores. Um na subida da escada, um de um lado e o outro do outro. E haviam sempre alguns cooperadores que sentavam ali entre a gente, que era para controlar as crianças de fazerem bagunça. Mas as tias das crianças também ficavam por ali. Mas eu lembro que havia um cooperador em específico, que na altura a gente achava que era um irmão bonzinho, né? Pode ser que sim, em alguns momentos, mas a gente não sabe a real intenção. Hoje eu já vejo com outros olhos. E geralmente esse irmão, ele chegava e sempre ele trazia com ele um saco de bala, sempre. E haviam algumas meninas específicas que ele entregava doce, tá? Então, sempre que eu estava lá, esse irmão, que era um cooperador, falei igual a Alice, agora um cooperador, ele sempre sentava mais ou menos ali onde eu tava, no mesmo banco ou próximo, e ele me dava balas. E a gente sempre recebia, era eu e mais algumas meninas. Então hoje, olhando, né, com olhos de uma pessoa já madura, adulta, eu já vejo isso como um tipo de assédio e Deus livre e guarde, eu não sei o que poderia ter acontecido se não fossem, assim, a forma com que a gente era criado antigamente, né? E os cuidados que os pais tinham, melhor do que agora e tal. Então, eu lembro que eu, mais uma amiga e mais algumas meninas, assim, com características sempre parecidas, menininhas mais bonitinhas, com cabelinho cacheadinho, comprido e tal, eram as meninas que esse cooperador dava balas. E até então, alguém vai escutar e vai falar, dava bala, tudo bem, ele gostava de criança e tal. Não, mas era só para as meninas e não eram para todas. Inclusive, haviam meninas que ele não suportava.
Então, assim, uma pessoa que quer agradar as crianças, ele agrada a todas, independente se as crianças são bagunceiras, são pestes ou o que for. Ele vai dar para todas, vai querer agradar todas as crianças, entendeu? Até porque não eram crianças do convívio dele, de casa e tal. Então, eram as específicas que ele levava bala. E, inclusive, nessas situações, ele sentava às vezes do meu lado e ele elogiava. Então, eu já vejo isso como mãe, como adulta, com outros olhos, né? E eu sempre tive... A minha mãe era costureira e a gente sempre ia muito arrumadinha pra igreja. Mesmo não tendo muitas condições de andar com roupas caras e chiques e tal, minha mãe costurava, comprava os tecidos, fazia os vestidos bem bonitinho, bem ajeitadinho, cinturadinho. E a gente sempre foi muito bem arrumada pra igreja, bem penteada, cheirosinha. Então, eu lembro que eu sempre estava bem arrumada. E quando eu chegava... Geralmente esse irmão tava lá, esse cooperador, e o jeito de olhar, né? Na época eu era criança, mas hoje eu identifico que o jeito de olhar era um jeito, assim, de desejo, né? E ele olhava e, tipo, era só ajoelhar, sentar, e aí ele pegava e passava, assim, como que ninguém pudesse ver, escondido, literalmente, e falava assim, olha, não fala pra ninguém, não mostra pra ninguém. Então, uma pessoa que quer agradar as crianças, ele não tem por que esconder se outras pessoas souberem. E sempre era assim, não podia falar pra mãe, não podia falar pra ninguém, ninguém podia ver. E às vezes eu chegava e tinha essa minha outra amiga, que há um tempo era minha melhor amiga. O fulano de tal deu, mas ele disse que não é pra deixar ninguém ver, não pode mostrar pra ninguém. Então, qual é o intuito de você levar bala pra você dar pra meninas específicas e outras crianças não podem ver? Ou você leva pra todos, ou você não leva pra ninguém, né? Pra mim, é essa a visão que eu tenho. Então, isso era um tipo de assédio, sim. E eu lembro que eu chegava em casa, às vezes com bala e tudo, na inocência, criança, chupava a bala, ficava toda feliz quando eu via o irmão. Só que eu falava pra minha mãe. E eu lembro que minha mãe falava assim, tome cuidado, viu? Que esses irmãos aí, esses velhos sem vergonha dando doce pras meninas e não pode contar pra mãe, não dá pra todas as crianças. E eu falava, ih, mãe, nada a ver, porque é as meninas que é teimosa, então por isso que ele não dava as meninas. E não era, né? Não era por causa disso, não era sobre isso. Porque tinha outros irmãos que às vezes levavam doce e eles sabiam as crianças que eram peste mesmo, e eles entregavam pra todas as crianças. Então tá aí grande diferença, tá? E esses irmãos não chegavam e falavam, davam pra gente, falavam assim, olha, não conto pra ninguém. Ou não chegava e sentava do nosso lado e falava assim, nossa, você tá bem bonita hoje, tá cheirosa. Por que você vai chegar e vai falar isso pra uma criança, ainda mais você sendo um homem, né? Então, não faz sentido um homem de seus 50 e tantos anos sentar do lado de uma criança de 10 anos, 12 anos e falar esse tipo de coisa, né? Então, isso já soa bem estranho. Então, assim, este é um caso que acontece, e eu acredito que acontecia, que eu acredito que ainda acontece, e ainda pra pior, que eu acho que as mães têm que estar bem atentas, tá, aos seus filhos, e perguntar mesmo se recebeu alguma coisa, quem foi que deu, por que que deu. Não só isso, mas estar atenta quem é que leva seus filhos, seja pra salinha, pra onde for. Porque tanta coisa acontecendo, de casos de crianças sendo abusadas, graças a Deus isso não aconteceu comigo. Eu já fui assediada várias vezes. Inclusive, essas coisas, acredito que na altura minha mãe nem imaginava que isso era um assédio, mas era, né? E meu pai nem sabe dessas histórias, porque meu pai era uma pessoa assim muito certinha nessas coisas, e ele falava, esse negócio de homem tá, pai com filha já adolescente, mocinha tá colocando filha sentada no colo e agarrando e beijando na boca, isso não existe, isso não é falta de respeito e tal, e eu sou muito dessa linha também, tá? Cada um, essa é a minha opinião. E se meu pai soubesse dessas coisas, eu acredito que meu pai teria ido tirar satisfação com o irmão, sim. Mas nunca foi preciso, até porque, como eu falava para minha mãe, ela sempre estava atenta, e lá na salinha sempre tinha umas irmãs da igreja também, então essas coisas aconteciam enquanto as irmãs não chegavam, mas tinha outras crianças ao redor, não tinha sala, como eu posso dizer, na época, não tinha uma salinha reservada. Nessa época as crianças ficavam dentro da igreja e participavam do culto, então não teria como ter abuso,
porque eu não teria como sair de lá para ir para outras, ou para uma salinha ou para um lugar reservado que esse irmão levasse outras crianças, porque não tinha para onde. E graças a Deus, eu acho que muitos abusos foram evitados, muitos assédios e abusos foram evitados por isso. Hoje em dia as crianças saem, vão para salinhas, às vezes a gente não sabe quem está na salinha, qual é a intenção. Óbvio que muitos que cuidam realmente estão ali para trabalhar pelo reino, mas tem que estar muito atento a tudo isso. E, se possível, de vez em quando vai lá e dá uma olhada para saber o que está acontecendo. Ainda mais aquelas salinhas que ficam muito reservadas da igreja e que você não sabe bem o que está acontecendo ali, tá bem? E até mesmo quando as salinhas são cuidadas por adolescentes, cuidando das crianças também tem que estar bem atento, beleza? Então, esse é o meu relato. Graças a Deus, eu tive esses tipos de assédio que não teve consequência, mas eu sei de histórias de crianças que, infelizmente, sofreram abusos dentro da salinha, tá? Abuso sexual mesmo, não nessa igreja que eu era, mas de outra região do Brasil, e é muito triste, porque isso a gente leva um trauma pro resto da vida. Eu, graças a Deus, não sofri abuso sexual, mas isso vai sendo formado, vai sendo forjado ali, você vai meio que despertando alguns medos, alguns receios, algumas coisas, então tem que tomar muito cuidado, né? Isso interfere totalmente na formação da criança, e se sofreu abuso sexual é muito pior. Então fiquem atentos aos seus filhos, tá? Deixem aqui nos comentários se você já teve, já passou por alguma situação parecida e se teve alguma consequência. Graças a Deus, até onde eu sei, não houve consequências ali naquela igreja ali relacionada a abusos sexuais. Hoje em dia, eu acho que esse irmão, esse irmão nem é mais de lá. Creio eu que não tenha havido vítimas assim, né? Mas essas questões, eu acredito que se alguém assistir esse vídeo, vai lembrar dessas situações e a gente não achava que era assédio, mas era, né? E nos próximos vídeos eu vou dividir algumas outras situações que eu passei relacionado a isso, e há pessoas que se dizem cristãos, mas isso nada tem a ver com o evangelho, tá? Isso tem a ver com a pessoa, com o ser individual, com o caráter da pessoa, tá? Porque, como diz mesmo na Bíblia, né? Tem o joio e tem o trigo, então esses são os joios, tá bem? Então não podemos generalizar que todos são assim, ou que todos estão ali com uma má intenção, né? Isso aí vai de pessoa para pessoa, de caráter, e pronto, é sobre isso. E eu já peço para vocês, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu me chamo Riso Silva, tô aqui no YouTube já desde 2011, com um outro canal, que é o Riso Silva Oficial, se você quiser vai lá conhecer. Então, para não misturar muitos conteúdos, eu acabei migrando para cá os conteúdos relacionados à religião, a devocional, toda a parte de cristão e tal, tá tudo aqui, todo o conteúdo cristão está aqui. Então, mensagens, devocionais, eu vou estar compartilhando tudo neste canal. E se você tem experiências, histórias que você quer compartilhar, deixa aqui nos comentários, envia para mim que eu também posso vir aqui e contar a sua história aqui, beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!